pessoal, para que a gente consiga entender um pouquinho mais da química orgânica, vamos dar uma olhada nas propriedades dos compostos orgânicos para que fique mais fácil nós então associarmos mais para frente com as funções orgânicas, com a isomeria e com reações orgânicas diversas. Bom, primeiramente a gente tem que lembrar que a química orgânica é a química do carbono. Então a gente estuda muito os compostos de carbono e uma das capacidades que o carbono tem é de formar cadeias carbônicas, desde cadeias carbônicas pequenas até cadeias carbônicas bastante extensas. Então, algumas propriedades que são importantes é a solubilidade e o ponto de fusão e ebulição. Por que isso? Porque aqui na química orgânica a gente vai ver, por exemplo, que a água ela não é o solvente universal, como a gente estuda em soluções ou nos conteúdos do segundo ano e do primeiro ano também. Aqui, a solubilidade vai estar bastante associada com a quantidade de carbonos, né, com a presença desses carbonos nos compostos. Então, algumas coisas que a gente tem que lembrar aqui ó, do primeiro ano do ensino médio é que continua valendo aquela lei, né, semelhante dissolve semelhante. Porém, para os compostos orgânicos, nós vamos lembrar que os compostos orgânicos são todos apolares, certo? Todos eles têm uma certa apolaridade. A primeira função orgânica que a gente fala são os hidrocarbonetos, que ela é a função que é o esqueleto da química orgânica, né? É a função orgânica formada apenas por carbono e hidrogênio. O que nós temos que associar aqui? Que quanto maior a cadeia carbônica de um composto orgânico, menor vai ser a solubilidade em água. Por quê? A água ela é polar. Então, se nós buscarmos os conceitos de polaridade lá do primeiro ano, nós vamos ter aqui ó, que o oxigênio ele se encontra no grupo 6 da tabela periódica, ele é um calcogênio, e por isso, então, nós temos a ligação com os hidrogênios, né, uma ligação covalente de forma angular. Como é que a gente vai, então, determinar a polaridade de um composto inorgânico? Contando o número de nuvens eletrônicas, ou seja, uma ligação simples, um par de elétrons não ligado no elemento central é considerado uma nuvem eletrônica. Então, nós temos aqui na molécula de água um total de 4 nuvens eletrônicas e 2 átomos iguais ligados ao átomo central. Quando esse número for diferente, nós temos então que a molécula é polar. A gente vai lembrar sempre da polaridade da água, porque muitas questões trazem o composto orgânico tal, ele é mais ou menos solúvel em água. Mas aqui, na química orgânica, a gente vai ver que existem outros solventes que solubilizam esses compostos orgânicos, né? O hexano, o tolueno são exemplos de solventes apolares e que vão solubilizar, então, os compostos orgânicos. Certo? Agora, uma outra característica dentro ainda da solubilidade é nem todos os compostos orgânicos vão ser formados apenas por carbono e hidrogênio. Nós vamos estudar mais para frente as funções orgânicas, álcool, aldeído, cetona, ácidos carboxílicos, e que além de carbono e hidrogênio, que tem todo o composto orgânico, nós vamos possuir alguns outros grupamentos. Então, vai aparecer oxigênio, vai aparecer nitrogênio, vai aparecer alguns halogênios da família 7A, de forma que nós vamos resgatar um conceito aqui, ó, por exemplo, da hidroxila, da carboxila, do grupamento amino. Esses grupamentos eles possuem átomos que são eletronegativos. Então, qual que é a tendência da eletronegatividade? Qual que é o conceito dela? É a tendência que o átomo tem de atrair elétrons para perto de si. Então, quando eu tiver esse átomo atraindo elétrons para perto de si, eu vou começar a criar polos. Então, eu vou começar a ter uma certa polaridade na minha molécula orgânica e ela vai deixar de ser totalmente apolar. Considerando isso, a gente fala que as moléculas orgânicas elas são chamadas de anfifílicas. Por quê? Como toda molécula orgânica possui carbono e o seu amigo hidrogênio que está sempre junto, todas elas vão ter uma certa apolaridade. Porém, com a inserção desses grupamentos eletronegativos que vai começar a aparecer, nós vamos ter uma partezinha da molécula agora que vai ser polar. Então, devido a esses grupos eletronegativos, eu tenho uma partezinha da molécula polar e eu continuo tendo uma parte da molécula apolar devido à cadeia carbônica. O que isso vai impactar na minha solubilidade? Porque, se eu vou ter grupamentos eletronegativos polares, eu vou começar a fazer com que o meu composto orgânico ele se solubilize em água, ou que a solubilidade dele
tende a aumentar agora no solvente água. Então, quanto maior a quantidade, quanto mais grupos polares possuir esse composto, maior vai ser esta minha solubilidade em água. Outros nomes que podem aparecer aqui nas questões, nos exercícios para vocês, é com relação aos conceitos de hidrofílico, hidrofóbico. Então, lembrar, moléculas que são polares, eles têm afinidade, essas moléculas têm afinidades por água. Então, a gente fala que elas são hidrofílicas. Moléculas que são apolares, elas têm fobia de água. Então, elas não gostam de água, elas não se solubilizam em água. Então, eu falo que elas são hidrofóbicas. Também esses conceitos eles podem ser associados com relação à solubilidade em gorduras, né? E nós sabemos então que os lipídios são formados são as gorduras. Então, se eu tiver uma molécula que é hidrofílica, ela tem afinidade por água, mas ela tem fobia de gordura, então ela é lipofóbica. Já uma molécula que não gosta de água, ela tem afinidade por gordura, então ela é lipofílica. Então, esses conceitos podem aparecer nas tuas questões também. Eu trouxe aqui 2 exemplos para que a gente consiga associar, então, a solubilidade de alguns compostos orgânicos em água. Observem ali, ó, nós temos, então, 2 compostos, tá? O propano, formado por 3 carbonos, e o propanol, formado também por 3 carbonos, e um grupamento, então, OH. O propano é um hidrocarboneto, né? Ele é formado apenas por carbono e hidrogênio. Já o propanol, além de possuir os mesmos 3 carbonos do propano, ele possui um grupamento OH aqui, ó. Esse grupamento OH, ele faz parte, então, dos grupamentos polares. Logo, esta molécula aqui, ó, o propanol, ele tem uma polaridade um pouquinho maior do que o propano, visto que ele possui, então, grupamentos apolares. Eu quero saber qual desses compostos é mais solúvel em água. Como eu não posso justificar pelo tamanho da cadeia carbônica, porque o que eu sei? Que quanto maior a cadeia carbônica, menor vai ser a solubilidade em água, e vice-versa, as 2 moléculas possuem a mesma quantidade de carbonos. Então, eu não posso justificar a solubilidade em água pelo tamanho da cadeia. Mas eu posso justificar pela presença desses grupamentos polares aqui, né? Então, qual desses compostos é mais solúvel em água? O propanol será mais solúvel em água, visto que a presença do grupamento OH, que é a hidroxila, permite uma solubilização maior. Essa presença do grupamento OH, a gente vai entender na sequência, que é a capacidade, então, desse OH formar ligações de hidrogênio com a água, deixando o composto, então, mais solúvel. O composto menos solúvel em água é o propano, visto que ele é formado apenas por carbonos e hidrogênio, e a gente associando, então, aqui aos compostos orgânicos, que são os hidrocarbonetos, formados apenas por carbono e hidrogênio, são apolares. Então, semelhante dissolve semelhante, um apolar composto orgânico em água que é polar, não vai ocorrer, então, esta solubilização. Já o segundo exemplo, nós temos a mesma situação, porém, nós temos agora compostos pertencentes à mesma função. Os 2 são hidrocarbonetos, né? Lembrando que tem carbono aqui, ó, em cada esquina, em cada pontinha. Nós temos, então, 2 hidrocarbonetos, só que a diferença é que esse é o heptano, com 7 carbonos, enquanto este aqui é o butano, com 4 carbonos. Qual desses compostos é mais solúvel em água? Primeiramente, eu tenho que ver qual deles é menos apolar, visto que os 2 são apolares, por possuírem apenas carbono e hidrogênio. Eu tenho que decidir qual dos 2 é menos polar. O que eu sei da nossa regrinha aqui em cima? Ó? Que quanto maior a cadeia carbônica, menor a solubilidade em água, porque quando eu aumento a cadeia carbônica, eu estou aumentando a apolaridade. Então, o que eu posso concluir? Que o mais solúvel em água é o que vai possuir a cadeia carbônica menor. Mas a solubilidade não vai ser tão alta assim, porque ele é apolar. Mas entre os 2, o butano tem um pouquinho mais de solubilidade, se solubiliza um pouquinho mais. Então, qual desses compostos é o mais solúvel em água? O butano, qual que seria a justificativa? Menor cadeia carbônica. O que mais? Ele é menos apolar que o heptano.
Mas o butano não tem uma boa solubilidade em água porque são hidrocarbonetos, eles são apolares. Agora, se eu perguntasse para vocês qual desses compostos é mais solúvel em tolueno, por exemplo, tolueno é uma molécula 100% apolar, né? É uma molécula então formada apenas por carbono e hidrogênio. O heptano seria um composto mais solúvel em tolueno ou em hexano, que são compostos exclusivamente apolares, certo? Semelhante dissolve semelhante.